Olá, eu sou o Dimas do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou estar abordando o tema trigonometria no triângulo retângulo. Vou agora resolver um problema que caiu na PUC de São Paulo. Abílio e Giovanda estão sobre uma superfície plana de uma mesma praia e num dado instante veem sob respectivos ângulos de 30 e 45 graus um pássaro voando conforme é representado na planificação abaixo. Considerando desprezíveis as medidas das alturas de Abílio e Giovanda e sabendo que naquele instante a distância entre A e G era de 240 metros, então a quantos metros de altura o pássaro distava da superfície da praia? Bem, inicialmente, precisamos lembrar o seguinte: se esse ângulo é de 30 graus e esse é de 45, nós podemos partir aqui de um triângulo retângulo, uma vez que é possível dividir esse triângulo aqui, APG, em dois triângulos, de tal forma que essa altura fique perpendicular a essa linha horizontal, formando assim um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Com isso, eu posso fazer outra constatação, de que esse ângulo aqui vale 45 graus. Por quê? Porque 45 mais 45, 90. Com esses 90 do ângulo reto, 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Então, nesse problema, a gente vai ter que ter várias habilidades, dentre elas a habilidade de reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Com isso, eu sei que esse ângulo aqui é de 45 graus. Mas, para que isso pode me servir? Pode me servir para chegar a essa conclusão, de que a altura desse triângulo aqui, ela é exatamente igual a essa parte aqui que eu vou chamar de H também, para poder comparar com essa altura aqui. Por quê? São lados vindos de ângulos congruentes. Se aqui tem 45 graus e aqui também, obviamente, esses dois lados desse triângulo terão a mesma medida, serão congruentes também. E essa parte aqui eu vou chamar de x, porque nós vamos precisar usar essa parte também para chegar a essa altura, que é o que o problema pede. Agora, lembrando o seguinte, nesses ângulos notáveis, na aula anterior eu já até disse quais eram senos, cossenos e tangentes desses ângulos, né? E aqui a gente lá até montou uma tabelinha com musiquinha e tal. Essa tabelinha está aqui, onde fala seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis. Mas eu posso partir aqui desse ângulo de 30 graus e se eu pegar esse lado, que é o cateto oposto, e pegar esse lado, que é o cateto adjacente, cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente está procurando tangente, porque a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E a tangente do ângulo de 30 graus, olha, ela é raiz de 3 sobre 3. Então, essa tangente vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a esse ângulo aqui? O H. H sobre o cateto adjacente, que é quem? Que é o x, H sobre x. Aqui nós podemos fazer o produto dos meios e dos extremos. Eu vou começar aqui pelo 3 vezes H para poder eu encontrar a altura, que é meu objetivo no problema. Então, 3 vezes H, 3H, né? Olha. E raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. Agora, se eu partir do pressuposto que aqui a soma do x mais o h dá 240 metros, eu posso isolar aqui o x e dizer que ela é igual a 240 metros menos h, porque eu passei o h para o segundo membro negativo. Olha aí outra habilidade, né? A habilidade de resolver equações do primeiro grau com duas variáveis. Nesse caso aqui, eu posso voltar a essa equação e substituir o x por quanto? Substituir o x por 240 menos h. Então, 3h igual raiz de 3 que multiplica 240 menos h.
porque essa raiz de 3 multiplicava x. Como eu substituí o x por 240 menos h, ela está multiplicando 240 menos h. Eu vou efetuar a multiplicação aqui, raiz de 3 vezes 240, 240 raiz de 3 menos raiz de 3h. Olha, raiz de 3 vezes 240, 240 raiz de 3. Raiz de 3 vezes h, raiz de 3h, ou h raiz de 3. Aí tanto faz, a ordem dos fatores aí não alteraria o resultado. E eu vou agora passar esse 3h para o primeiro membro da equação, porque eu procuro h, então tem que juntar o h para poder depois isolar. Esse aqui era um termo negativo, veio para antes da igualdade positivo, e depois da igualdade continuou 240 raiz de 3. Eu posso agora colocar esse h em evidência, né? Outra habilidade necessária aí, ó, colocar o fator comum em evidência. Quem é o fator comum? O h. Comum por quê? Porque está nos dois termos. Então eu coloco ele em evidência e divido 3h por h, sobra somente o 3. Raiz de 3h por h sobra somente raiz de 3. E isso é igual a 240 raiz de 3. Mas eu quero a altura. Então, eu preciso isolar esse h. Então, vou passar 3 mais raiz de 3 para o segundo membro. Ele está aqui numa multiplicação e vai chegar lá numa divisão. Agora, é outra habilidade necessária a resolução desse problema, racionalização de denominadores. Não se pode terminar uma expressão, uma equação, com raiz quadrada no denominador. Observe que aqui nas alternativas, nenhuma delas tem raiz quadrada no denominador, ou melhor, todos os denominadores aqui são 1, que nem apareceram. Como que se racionaliza denominadores? No caso aqui que tem 2 elementos, a gente multiplica por outros 2 elementos, porém simétrico a esses, opostos a esse. Se eu tiver 3 mais raiz de 3, eu multiplico por 3 menos raiz de 3. Então, lembrando que eu devo multiplicar no numerador e no denominador. Não posso mexer numa equação mexendo em um denominador só ou em um numerador só. E aí, a hora de fazer a multiplicação, 240 raiz de 3 vezes 3, eu vou só deixar armado aqui, ó, 3 vezes 240 raiz de 3, ó. 3 vezes 240 raiz de 3. A gente vai chuveirar aqui de 1 a 1. Ó. Agora, 240 raiz de 3 vezes raiz de 3... seria o quê? 240 raiz de 9. Mas raiz de 9 é 3, por isso que eu já abreviei. E o denominador aqui, ó, tem uma matéria que diz no 9º ano, se não me engano, que é a soma pela diferença, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas para detalhar mais aqui, eu vou fazer em verde aqui, ó. O primeiro pelo primeiro, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Então, nós vamos chuveirando aqui. Agora, o segundo pelo primeiro. Raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Esse termo cancela esse, porque 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, nada. E fica somente 9 menos 3. E quanto que é 9 menos 3? 6. Então, esse 6... ele é divisível por 3. Então, eu vou transformá-lo em dois termos aqui, em 3 vezes 2. Porque falar 6 ou falar 3 vezes 2 é falar a mesma coisa. Isso para quê? Para que eu possa simplificar o 3 em todos os termos. Lembrando, outra habilidade. Simplificação, ela só pode ocorrer aqui na adição ou na subtração quando eu cancelar todos os elementos em todos os termos. Tipo aqui, ó, 3 está nesse termo, está cancelado. 3 está nesse termo, está cancelado. E 3 está no denominador, está cancelado. Se aqui não tivesse um 3, eu não poderia cancelar. Ou se esse número não fosse divisível por 3, a mesma coisa acontece com esse. Então, já que eu cancelei 3 aqui, sobrou o quê? Sobrou h igual a 240 raiz de 3 menos 120. Por que isso? Não era 240, mas dividido por 2 vira 120 raiz de 3. Dividido por 2 vira 120.
Ah, mas nós não temos essa alternativa, né? 120 raiz de 3 menos 120. Por quê? Outra habilidade que é a de colocar o fator comum em evidência, ou seja, nem é outra, nós já utilizamos ela antes aqui nesse problema, mas quem é o fator comum? O 120. Eu o coloco em evidência, né? E volto dividindo cada termo por ele. 120 raiz de 3 por 120, sobrou somente raiz de 3. 120 por 120, sobrou 1. Então, a resposta correta é essa. A altura é 120 raiz de 3 menos 1. A resposta é essa. A altura é 120 que multiplica raiz de 3 menos 1. A alternativa correta, letra B. Espero que você tenha gostado da videoaula e o convido para assistir às próximas. Bons estudos!